lembrança mais antiga que eu tenho com literatura é tão antiga que eu nem me lembro. Mas para mim foram fundamentais as aulas na época secundarista, né? Na época do ginásio, professora de redação, as dicas que ela passava, os livros que os alunos eram forçados a ler e eu lia com todo o prazer do mundo. Eu pegava as listas, né, daquele ano e via os livros selecionados e eu ficava fascinado, né, porque aquele determinado autor eu não conhecia e eu iria conhecer a partir daquela obrigação, né, da escola. Então, quando eu descobri Clarice Lispector pela primeira vez na escola, foi um grande impacto, né? Pois até então aquela literatura infanto-juvenil que eu tive acesso por conta da escola não parecia suficiente, né? E quando eu li Clarice pela primeira vez foi um divisor de águas, né? Eu tive a sensação de que literatura é isso, né? Juntamente com Guimarães Rosa, com Machado de Assis, aqueles primeiros livros clássicos, né, que são passados para os estudantes. É o que eu acredito, inclusive, na relação entre cultura e educação, né? Eu acho que o papel da escola é fundamental demais na formação do leitor. É a professora de português, é a professora de redação ou o professor, enfim, que forma, que planta a semente. Claro que há casos dos bem sortudos, né, de terem pais que são leitores, né? O meu caso também, meu pai lia bastante, né? Mas eu falo no sentido geral. Tem muitos leitores, tem muitos escritores em formação que eles não têm essa sorte de ter uma família leitora, né? Porque tem muita diferença entre você ter uma biblioteca fornida em casa, que é praticamente como se fosse um acessório estético da casa. Os livros estão lá, eu conheço casos, né, de pessoas que compram livros para decorar a casa, né? Então, se o jovem também supostamente está ali nessa casa que está tão bem fornida por essa biblioteca vistosa e não tem o estímulo dos pais ou dos primos ou dos irmãos de pegar o livro e degustá-lo, não vai adiantar de nada, vai continuar enquanto cenário. Por isso que eu continuo achando que o professor é fundamental na criação desse estímulo, né? Porque a leitura é hábito, né? E o hábito tem que vir desde pequeno. Então, meus colegas sofriam todos para escrever e achavam um saco ter que ler Clarice, por exemplo. Quando o Laços de Família entrou na minha turma, foi um desastre, né? O pessoal não compreendia e para mim foi um choque perceber de que você poderia ter uma literatura que não tratasse apenas da história, do enredo, assim, da complexidade, da profundidade da formação psicológica dos personagens, que foi isso que Clarice me mostrou. Não interessa a história, o que interessa é entender o ser humano e expor seus sentimentos, deflorá-lo. E isso, quando você é jovem, vê, meu Deus, isso é possível, isso é arte, né? Então, foi fundamental para que aquela professora que escolheu aquele livro, ou aquela construção pedagógica da escola que eu fiz parte, insistiu que se passasse Clarice Lispector. Nossa, revolucionou a minha vida completamente. Clarice Lispector foi a minha primeira paixão literária. Depois de Clarice Lispector, eu fui atrás do bruxo, Machado de Assis, que é um bruxo mesmo. O bruxo fundamental, o bruxo basilar, é o que orienta toda uma geração, gerações após gerações, e continua. Eu me aproximei da literatura baiana, né? Tenho diversos colegas, né, do cenário baiano que compram livros e não leiam os livros dos colegas porque preferem ler apenas os clássicos, que é fundamental também, mas eu percebi que além dos clássicos, além dessa bagagem, tinha que ter um espaço na minha estante, na minha cabeceira, para
ler os meus contemporâneos, os meus amigos, as pessoas que estão fazendo a literatura, né, ao qual eu faço parte. Demorou um pouco para poder chegar em Tchekov, em Maupassant, porque eu preferia aí primeiro fazer um percurso dos autores brasileiros, né, para ter essa sensação de pertencimento, compreender o cenário, compreender o nosso cânone primeiro. Eu preferi regionalizar mais ainda e poder entender o que é que os colegas baianos estavam escrevendo, até para poder compreender o que viria a ser esse trabalho que eu desenvolvi na área de literatura com a Flickr. Eu fiz uma brincadeira recentemente dizendo que na Bahia tem mais poeta que habitante. É um pouco complicado, né? Porque é um lugar onde todo mundo é poeta, ninguém é poeta, né? Eu tenho uma especial crítica em relação a isso, porque tem muita gente boa fazendo poesia na Bahia, mas tem muita gente fazendo poesia. Eu sinto falta da ficção, né, entre os colegas. Quem são os autores baianos conhecidos lá fora? Muitos reclamam da falta de acesso e todas essas histórias que a gente conhece, mas não é só isso. E a nossa produção? Realmente, de fato, ela é interessante? Realmente ela é diferenciada? O que ela tem de novo? O que ela tem de respeito ao que já foi feito? De que tipo de inovação ela está fazendo a partir de agora para que se tenha esse destaque fora do estado e nesse tão comentado muro do sul do Brasil que não aceita nem acolhe a literatura baiana? Tá, tudo bem, há uma dificuldade que é natural de qualquer lugar, mas será que a nossa produção realmente é interessante para que essa barreira seja quebrada? A que pé está isso? E como anda a nossa crítica? Será que a nossa crítica que existe, temos críticos sim, ela está sendo bem ouvida ou simplesmente os autores estão se chateando com o que está sendo comentado e não ouve de fato o que o crítico alertou, né? Então, eu sinto um pouco de que os autores baianos contemporâneos, eles precisam ter um pouco mais de cuidado com a sua produção e não fique apenas naquela sensação, naquele recalque, né? naquele rancor de que não é bem consumido fora do país e que a minha literatura é maravilhosa e que eu sou o não compreendido, o não divulgado. Será que essa literatura é boa mesmo? Eu acredito que sim, que deva ter, como tem. Mas acho que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado com o que a gente está escrevendo hoje em dia e que a gente tem que inovar mesmo. O respeito à palavra sempre, o respeito ao que já foi feito, ao que foi produzido, ao que já foi vingado. Mas acho que a gente tem que dar um salto, realmente tem que impressionar. Tem muito chão ainda para ser feito aqui na Bahia. A grande diferença foi quando eu descobri a literatura do Hélio Pólvora. A grande diferença foi quando eu descobri a literatura do Hélio Pólvora. Hélio Pólvora para mim, é o mestre maior da literatura baiana, é o gênio, o gentleman, um homem, uma biblioteca viva, tradutor de Faulkner, com obra robusta, com estilo primoroso, que modificou totalmente a minha ideia que eu tinha de literatura. Hoje em dia eu não consigo mais abrir o laptop e escrever por escrever, porque eu tinha uma sensação de escrever, porque estou sentindo... Não existe mais isso. Eu sento no laptop para escrever de uma maneira profissional, porque precisa ser feito assim, precisa ter o respeito à palavra, é como se aparecesse o busto de Hélio Pólvora do meu lado e dissesse: não, Mirdá, não faça isso. Foco na palavra, na construção da frase. E aí eu volto, faço o que eu tenho feito várias vezes. Então, toda essa literatura de Hélio Pólvora que eu consumi, que eu li e reli diversas vezes, ela para mim é um grande marco e me fez ficar apaixonado pela literatura baiana mais ainda e acreditar nessa literatura baiana. E conviver e vivenciar essa literatura baiana. Eu compro livros de autores baianos, compro bastante, vou para lançamentos, porque acredito na literatura baiana. Então, por esse acreditar tão forte e ser escritor, né, nascido na Bahia,
me fez sugerir para outros produtores e outros amigos e sócios para que a gente pudesse fazer um evento de literatura na Bahia que celebrasse o encontro com o autor. O modelo aqui na Bahia que se tinha de evento literário sempre foi focado nas feiras do livro, né? Sempre foi focado na venda dos livros. A gente não tinha esse modelo de festa literária, né, tão bem consagrado. Havia uma demanda, havia uma vontade, uma necessidade de que houvesse aqui esse tipo de evento, mas não tinha rolado a oportunidade ainda. Então, em 2009, junto com os produtores culturais Marcos Ferreira, Alan Lobo e o escritor Aurélio Schomer, nós tivemos a ideia de criar essa festa literária da Bahia na cidade histórica de Cachoeira. Por que Cachoeira? Uma cidade belíssima, histórica, acolhedora. Então, por acreditar na literatura baiana, por compreender que havia aqui um querer, uma necessidade de que essa literatura fosse exposta, né? Toda essa produção que a gente está tendo com diversas editoras lançando livros, nossa, são muitos lançamentos por aqui, e vários estilos distintos. Por entender esse turbilhão, né? Esse turbilhão criativo da literatura baiana, gerou, né, esse cerne que a gente fez a Flica acontecer. Em 2011 foi coordenada por 4 pessoas e uma equipe de trabalho de cerca de 10, 15 pessoas, de uma pequena empresa chamada Putz Grilo Cultura, que conseguiu galgar um espaço que até então não tinha sido feito. Nós conseguimos que o principal grupo de comunicação daqui da Bahia compreendesse que era importante se investir em cultura, de novo, né, que ele tinha uma tradição em investir em cultura, mas já tinha um tempo que ele não estava se envolvendo em grandes projetos culturais só na área do entretenimento, mas havia uma necessidade desse grupo de comunicação de investir no recôncavo. Então houve uma confluência entre uma excelente ideia de produtores, de jovens produtores baianos, de uma pequena empresa, se associar a uma grande empresa de comunicação, né, de produção também cultural, para que a gente pudesse fazer a primeira festa literária na Bahia. Fizemos essa parceria e desde o começo tivemos a presença de patrocinadores que investem em cultura, como a Oi, a Coelba, a empresa de telefonia e de energia daqui da Bahia, que compreenderam esse espaço de que havia para que a festa literária acontecesse aqui na Bahia. Então fomos caminhando, fomos consolidando o evento aos poucos, convidando grandes nomes da literatura nacional que já passaram por diversos tipos de eventos no Brasil e que adoraram vir aqui para a Bahia e disseram para a gente que o grande diferencial da Flica e de Cachoeira, dos outros eventos, é esse clima maravilhoso que a cidade e as pessoas de Cachoeira proporcionam para eles, né? Porque a festa literária, mais do que um evento em um lugar específico, com mesas literárias, com o autor falando público, é uma vivência, né? É uma vivência pela cidade, é uma vivência pelas ruas, pelos artesãos, pela presença dos artistas, pela visita aos candomblés, que nós temos aqui uma fortíssima tradição afro e religiosa belíssima, uma cidade tombada pelo patrimônio histórico, né, pelo IPHAM, formada de casarios do século XVIII, preservados, e a própria Flica acontece dentro de um conjunto do Carmo, que ao lado tem uma igreja e ao outro lado tem outra igreja, então você não faz dentro de uma tenda, você faz dentro de um aparato histórico que impressiona e deixa todos fascinados. Nesse passar dos anos, nós fomos conquistando esse espaço com as editoras nacionais que passaram a acreditar no evento e ver que os autores voltavam maravilhados. Nossa, que cidade belíssima, a gente não conhecia. E quanta gente tem vontade de vir à Bahia e é uma desculpa maravilhosa vir para a Bahia para uma festa literária, né? Então, a Flica foi, pouco a pouco, conquistando esse espaço na mídia nacional também, conquistando o espaço com os patrocinadores, até a chegada do governo do Estado da Bahia, nessa quinta edição, que investiu de uma maneira maior do que todos os outros anos, e a gente pôde realmente ter essa resposta que foi esse ano de público,
um aumento considerável de cerca de 5 a 10 mil pessoas a mais do que foi na última edição. Interessante, a Flica está se tornando uma festa de largo literária, muito bom isso. Essa quinta edição nos surpreendeu pela quantidade de público, pela resposta das pessoas na nossa transmissão simultânea e nos inspira, né, a espalhar mais a Flica pela cidade. A gente já percebeu que a Flica não é só o palco principal, onde os autores se encontram com o público. A Flica é a cidade de Cachoeira. Então a gente tem que espalhar pela cidade. Nós fazemos a Fliquinha no Cine Teatro Cachoeirano, que é um casario restaurado em formato de cinema muito bonito. Em frente a essa praça do Cine Teatro, onde acontece a Fliquinha, a gente espalha ações de leitura, de contação de história, de oficinas. Então, a programação musical à noite é inteiramente gratuita. A gente mistura, celebra, né, o encontro dos autores, do público que foram para as mesas, dos pais que levaram as crianças, e dos próprios autores. Vão todo mundo para a praça comemorar, celebrar, sentar no bar, tomar uma, dançar até de madrugada. Tem histórias incríveis de autores internacionais que ficaram até 4 horas da manhã dançando no samba de roda aqui da Bahia, curtindo essa energia que nós temos. Então, o grande futuro da Flica é espalhar cada vez mais, com mais ativações de leitura, de estímulo à leitura, de encontro com autores e das outras diversas artes, né? Porque uma festa literária como essa festa de largo da literatura, acaba recebendo pintores, artistas de rua, artesãos, e a gente acha isso ótimo, porque as pessoas ficam vivenciando a cidade. A gente loteou, não. A homenagem da Flica vai ser para o autor vivo. Artesãos, pintores, estilografuristas aproveitam esse momento que a Flica proporciona, né, de que as pessoas vão estar em Cachoeira, que a gente vai levar 30 mil pessoas para Cachoeira durante os 5 dias de evento, num fluxo incrível das redondezas, vindo da capital também, porque como a 1h30 de Salvador, é super fácil chegar em Cachoeira. E as atenções da mídia local estão todas voltadas para a cidade na época da Flica, saem todos os jornais, nos rádios, na televisão, em muitas matérias. Isso estimula aos artistas independentes a virem mostrar o seu trabalho. E isso fomenta muito a economia da cultura aqui, cara. Porque como a nossa programação é gratuita, nós não forçamos as pessoas a ficarem nas mesas literárias. As pessoas entram na mesa literária, assistem um pouco da palestra e imediatamente saem para poder conferir as diversas programações paralelas que estão fora da alçada da Flica, mas que fazem parte da Flica indiretamente, como o lançamento de livros de autores específicos em casas específicas que as editoras alugam, uma Kombi super estilizada que o cara leva a literatura dele pela Bahia inteira, fazendo uma road de literatura, né? Ele estaciona em Cachoeira e abre a Kombi dele, expõe a sua arte, independente do que a gente ter convidado ou não, ele vai estar aproveitando naquele momento, colocando a Kombi dele ali e vendendo. Então, com certeza, a Flica ela proporciona esse ambiente para que as diversas artes aproveitem que os holofotes estejam apontados para o Cachoeira e venham mostrar a sua arte. E essa é a beleza da vivência que a Flica proporciona para a Cachoeira e que a Cachoeira proporciona para a Flica. O mestre Hélio Pólvora uma vez contou para mim: Mirdá, esqueça essa história de homenagear o autor morto. Estamos aqui, estamos vivos ainda. Queremos ser homenageados enquanto vivo. Aí eu parei e pensei, falei, nossa, é verdade. É claro que os autores, os grandes cânones, é sempre importante que a gente os homenageie para ser o motivo para que ele seja relido. Mas os autores que já que já tiveram uma trajetória, né, que uma rica produção, uma extensa produção, que já foram bastante lidos e agora já são consagrados, mas eles estão vivos, estão ali, estão presentes, querem receber essas homenagens enquanto vivos, né? A gente loteou, não, a homenagem da Flica vai ser para o autor vivo.
E a nossa primeira opção foi o João Baldo Ribeiro, e no ano que selecionamos ele para ser homenageado, infelizmente ele faleceu. Mas, para nossa sorte, Mãe Estela de Oxóssi iluminou com todo o seu axé e estreamos em 2014 o homenageado do ano com a ilustre presença da nossa Ialorixá literária. E agora a curadoria de Aurélio Schomer, em 2015, selecionou muito acertadamente o nosso imortal Antônio Torres, um gentleman, outra biblioteca literária, um vastíssimo conhecimento literário e uma simpatia de pessoa, que encantou a todos lá em Cachoeira. Então ele fez a conferência de abertura e a partir desse primeiro momento, na quarta-feira, quando ele fez a sua apresentação, até o domingo, que foi o último dia da Flica, tinha gente que o encontrava pela livraria, pelas mesas literárias, por Cachoeira, e vinha com o seu livro para pedir o seu autógrafo, porque ele os encantou. Então é fundamental que a gente possa continuar proporcionando esse homenageado do ano, porque ele vai encontrar novos leitores que vão se fascinar pela sua obra a partir do momento que ele esteja presente em Cachoeira e que ele vivencie essa experiência Flica no Recôncavo Baiano e que traga toda essa sua bagagem, toda essa sua simpatia para que as novas gerações reconheçam o seu trabalho, conheçam, tenham acesso pela primeira vez ao seu trabalho, e isso é rejuvenescedor. Antônio Torres, quando saiu de Cachoeira, depois dessa homenagem que a Flica fez, parecia 20 anos mais novo. E ele gostou bastante do nosso evento. Temos um grande desafio, que é o desafio de muita gente, né? Desafio das editoras, desafio dos escritores, desafio dos produtores de eventos literários, que é competir com a velocidade da contemplação moderna. A falta de paciência na contemplação e pelo excesso de informações que são bombardeadas por todos os lados das pessoas, aquela pausa da contemplação necessária para que se possa contemplar um livro, vivenciar a literatura, está muito rara e bastante disputada. Eu vejo que a Flica, ela auxilia nesse desafio, né? Quando a gente monta uma estrutura grande, né, e traz o aporte da mídia, trazendo o holofote, bombardeando o que vai ter esse evento, a gente consegue forçar para que, pelo menos naquele instante daquela semana da Flica, as semanas anteriores à Flica, quando começam a sair as matérias, né, sobre a programação, começa a colocar o evento na mídia, a gente proporciona, cria um clima ideal para que as pessoas tenham uma pausa na sua vida corrida de diversas informações de seriados, de cinema, de shows musicais, de curtição, de curtição comunicacional apenas, de blá 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 no WhatsApp e outras mídias sociais. Parem e vejam, não, esse evento é bacana, é bonito, chega a ver, fica impressionado com o visual da Flica e, livro. Aí compra o livro na livraria e sente que é aquele momento de ler, sente que é aquele momento de ter um encontro com o autor e conseguir o seu autógrafo, que é interessante ler. Então a Flica ele ajuda bastante para nós que vivemos no mercado editorial, no mercado literário, enquanto escritor, enquanto produtor, para que entre na pauta das pessoas o acesso à leitura, o momento do prazer de se ler um livro, né? Então eu vejo que o que a Flica proporciona para o público que vai para o evento é ter aquela pausa para tudo que acontece nesse turbilhão da contemporaneidade. Vamos ter um momento literário e aquele movimento reverbera nos próximos meses, porque eles saem todos com a sacola de livros, né, para poder ler, autores que nunca ouviram falar, que nunca tiveram acesso, autores baianos, inclusive, que o público que está presente na Flica não conhece e fica maravilhado. Por exemplo, a Lívia Natália fez uma mesa fantástica com a Sapphire, e muitas das pessoas que estavam ali assistindo aquela mesa não conheciam a Lívia e ficaram maravilhadas pela Lívia, compraram o livro da Lívia e vão ler o livro da Lívia por um bom tempo e vão seguir
a Lívia nas redes sociais e vão procurar saber qual será o próximo livro da Lívia. A Flickr é fundamental para o momento da pausa. Vamos vivenciar a literatura. Não só a Flickr, como os outros eventos literários também. Então, eu acho que essa é a grande contribuição para o público que o nosso evento dá.